Então vamos abrir as nossas Bíblias em Segunda de Coríntios 7:13. Segunda de Coríntios 7:13. Glória a Deus. Que fala a tua palavra, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E se eu cerrar os céus, e se houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isto não funciona para todas as áreas da nossa vida. Às vezes o homem e a mulher de Deus esquece que há um Deus todo-poderoso. Vocês dizem, esquece, então, mas está a buscar a Deus, está a andar com Deus, sim. Mas é dele a decisão. É a vontade dele, não a nossa. Em todas as áreas da nossa vida. E quando percebemos isso, as coisas mudam completamente. Então o que estava preso é liberto. Então o que estava a ser impedido é desimpedido. A bênção vem. A liberdade vem, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. E sou eu. Então, vamos semear, amém? Vamos semear. Anda com alegria, Obrigado, Pai, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, por semearmos no teu reino e querer em ti. Sabemos que és tu que fazes todas as coisas. És tu que nos enche a nossa boca de bens. És tu que nos enriqueces. És tu que fazes com que nunca tenhamos falta alguma. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Então vamos abrir em Provérbios 23:7. O que está para vir. É o título da mensagem de hoje. É O que está para vir. Eu acho impressionante que Deus criou as coisas todas vendo-as primeiro. Se eu lhe disser assim, imagine que você quer uma casa. Se você quer uma casa, você consegue, fechando os seus olhos, consegue imaginar a casa que você quer. Eu quero uma casa assim, assado, que tenha quintal, que tenha piscina, que tenha vários quartos, tenha uma boa sala, Você consegue imaginar à medida que eu falo as palavras. Isto é o poder criativo de Deus dentro de nós. Nós podemos criar coisas. Por exemplo, você quer um carro. Que carro? Que marca? O que é que deve ter? Que cor é? Você começa a imaginar o carro. E fala o carro em existência. E fala, Senhor, visto o carro que eu imaginei, é este que eu quero.
Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas no seu coração não estará contigo. Vejam que quando acaba isto, porque como imaginou a sua alma, assim é. E está lá um ponto e vírgula. Quer dizer que há uma separação. Porque como imaginou a sua alma, assim é. O título é, eu volto a repetir, o que está para vir. O que está para vir é o que você acredita, o que você crê. Cada vez nós temos que perceber isto. Nós estamos num mundo negativo. Um mundo onde todas as pessoas acreditam mais nas coisas negativas do que acreditam nas coisas boas. Em que as pessoas são levadas a crer que o mal está em cada esquina. Que as coisas acontecem só às vezes. E que aquilo que desejamos nem sempre recebemos. Aqueles que ao longo da vida têm contrariado isso, quer dizer que acreditam em algo melhor, acreditam e lutam por isso, esses têm recebido a custo. Mas aquele que é um homem e mulher de Deus tem que saber que tem um Deus que é acima de tudo e de todos. E aquilo que ele imagina, assim será. Então, nada do que você vê pode ser que seja. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes chega até nós informações que dizem que não é possível, não dá, não se pode, não vai conseguir, não vai ter. Para quê? Para nós desistirmos. Porque o inimigo das nossas almas sabe, porque se nós insistirmos, nós vamos ter. Por isso ele vai tentar fazer de tudo para que possamos desistir, para acharmos que não vamos conseguir ter. Grande parte das vezes os cristãos até culpam a Deus por não terem as coisas. Quando a verdadeira culpa somos nós próprios. A nossa falta de perseverança, a nossa falta de continuar, de insistir, de ser teimoso. Ouçam bem, ser teimoso nas coisas do mundo pode não ser considerado muito bom, mas ser teimoso nas coisas de Deus é muito bom. Ouça, vamos dar o exemplo. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus, esta é a verdade de Deus para cada um de nós que crê. Você tem que ser teimoso nesta palavra para poder estar curado e andar curado em nome de Jesus. Também no resto das outras áreas todas, a nível financeiro, a nível de tudo. Quantos e quantos não estão a passar por problemas no trabalho? E o que é que você faz? Barafusta? Murmura? Queixa-se? Explique-me lá uma coisa a mim, por favor. Tudo isto que você possa fazer, diga uma coisa. Resulta, por causa do que você está a fazer, há melhorias no seu trabalho? Eu lhe digo já que não há. Então o que é que deve fazer? Orar por aquilo que quer. Orar para que a bênção venha ao seu trabalho. Orar para que as coisas funcionem bem no nome de Jesus. E aí você está a fazer diferença no seu trabalho. Não é as queixas que fazem alguma coisa. Ouça,
Deus tirou com a mão forte, com 10 pragas, tirou o povo do Egito. Quando tirou o povo do Egito, o levou. Lhe fez mostrar o poder dele. Para além das 10 pragas que passaram, mostrou-lhe o poder dele, eles atravessando o Mar Vermelho e julgando os inimigos que os oprimiram durante 400 anos. Porque a água fechou sobre os inimigos. E eles passaram. E eles, por caminho, só murmuravam, só se queixavam porque não tinham carne, só se queixavam porque não tinham isto, só se queixavam porque não tinham aquilo. Só havia queixas. Até que Deus diz, até quando sofrerei eu, este povo que murmura constantemente? Você quer ser daqueles que murmuram constantemente? Daqueles que se queixam constantemente? Ou quer ser parte daqueles que são a solução? Em que agarram, veem as circunstâncias e falam e a mudança completa para tudo o que está a acontecer na sua vida. E na igreja. Sim, na igreja. Porque às vezes, mesmo dentro da igreja, às vezes não funciona. E quando você que não funciona, o que é que você faz? Queixa-se, murmura ou ora? Porque é o poder de Deus que vai mudar tudo em todos. Ouça, eu já disse isto várias vezes, a várias pessoas. Quando eu oro por alguém, eu digo logo, eu não sou Deus, mas eu creio no poder dele. Eu não sou Deus, mas eu creio no poder dele. Ele é que é Deus, ele é que cura, mas eu creio que ele cura. Eu creio que ele liberta. Eu creio que ele abençoa. No nome de Jesus. Isso, para mim, orar pelos outros às vezes é fácil. Acredito que quando é comigo próprio, a luta é maior. Quando é connosco próprio, a luta é maior. Porquê? Porque temos que atingir os objetivos. Temos que atingir aquilo que Deus nos mostra que devemos ter. Depois chega uma altura que tudo aquilo que Deus mostrou parece que está a acontecer. Se nós ouvimos uma canção, está a falar sobre aquilo que Deus nos mostrou. Se nós vemos alguma coisa, vemos aquilo que Deus nos mostrou. Porquê? Está na altura. Está na altura de lutar e receber por aquilo que Deus mostrou que ia acontecer. Por isso você imaginar as coisas. Então, e quando é que eu vou receber aquilo que eu imaginar? Não sei. Eu não sei. Há casos em que são muito rápidos, há outros que são mais lentos, há outros que podem levar anos. Quantos anos leva? Também não sei. Entenda uma coisa. Moisés, por exemplo, vou dar o exemplo de Moisés. Moisés, o que é que aconteceu a Moisés? Moisés cresceu como filho da filha do faraó. Ele conhecia tudo dentro do Egito, era respeitado e tudo mais. Mas ele, dentro dele, sabia que ele havia de libertar o povo. Não sei, aos 40 anos de idade, ele fez uma asneira, matou um homem e fugiu. E teve mais 40 anos afastado. E aos 80 anos, Deus chamou-o para um projeto. Ele esperou 40 anos por aquilo que ele achava que ele devia de libertar o povo. 40 anos ele esperou. Abraão, 25 anos, esperou por um filho. Fora da idade dele e a mulher, tiveram um filho. Entenda uma coisa. Não é o tempo que nos vai fazer desistir de Deus, a não ser que nós achamos que não está a acontecer porque Deus não nos ouviu. Pois Ele ouve sempre tudo. Há mais ou menos 27 anos atrás, há 27 anos atrás, eu estava a mudar de casa. Estava a mudar de um apartamento para a casa onde eu vivo atualmente. E eu ia com o meu pai dentro do carro e passei ao pé de uma vivenda.
Uma vivenda muito grande, bastante grande. Garagem para vários carros. E eu passei por lá e disse, eu disse assim, isto é uma garagem para 4 carros. E eu, na altura, tinha 2 carros. Tinha um para trabalhar e outro para poder passear. Tinha 2 carros. E o meu pai virou-se para mim, mas tu só tens 2. E eu, na altura, lembro-me perfeitamente que eu disse, não há problema, compra-se mais 2. Ao final de 27 anos, Deus me fez lembrar aquelas palavras sobre aquela vivenda. Deus não se esquece do que nós falamos. Deus não se esquece do desejo do nosso coração. Você entende? 27 anos atrás. É muito tempo. Mas eu quero que você entenda, para Deus, não é o tempo que faz mudar as coisas. É o que é que nós desejamos a estas coisas e o que é que nós estamos a orar por elas. É que faz toda a diferença. Não assuma as coisas que lhe acontecem como aquilo que tem que ser. Por favor. Não foi para isso que você foi chamado. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você tomou a decisão certa. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai viver eternamente com Deus. Se perseverar até o fim. Se não desistir pelo caminho. E isto tem a ver com tudo na sua vida. Você vai desistir dos seus objetivos. Vai desistir dos seus sonhos. Vai desistir das suas imaginações. Então você não vai ter. O que é que quer fazer? Eu quero... Vamos a Isaías 55:11. Entenda que Deus já nos preparou tudo. Eu ainda hoje estávamos a orar, estávamos a começar a reunião e Deus nos estava a mostrar uma escada. Uma escada que todos nós temos que subir. Porque porque quando começamos a andar em fé, começamos a andar por cima das águas, começamos a andar, a subir uma escada. E nós pensamos que cada vez quando subimos uma escada se torna cada vez mais perigoso, porque quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Pois o que Deus me estava a mostrar era, quanto mais alto se subia, mais os degraus iam alargando para que haver proteção. Quando você caminha com Deus, é Ele que lhe dá a proteção em tudo. Apesar de Pedro duvidar, quando estava a andar por cima das águas, ele caiu, mas foi quem o pegou e o levantou, foi Jesus. Isto é connosco, sempre, constantemente. Ele não nos larga, não nos desampara. Quando nós estamos a fazer a sua vontade e andar pelos seus caminhos, Ele não nos deixa, não nos desampara. Assim será a palavra que sair da minha boca. Está escrito em Isaías 55:11. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deus criou a sua palavra para que nós, ao confessar essa palavra, possamos mudar a nossa vida. Porque Deus vela sobre a sua palavra, sobre o que Ele falou. Cada vez que nós declaramos um versículo bíblico, Deus ouve e diz, Ele falou a minha palavra, Ele falou a minha vontade. Portanto, eu vou operar na vida dele porque Ele falou a minha vontade. Vou voltar a ler. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. A minha apraz é o que é da minha vontade. E prosperará naquilo que enviei.
Ouça, vamos pensar os dois, vamos pensar juntos, por favor. Deus nos ama e você crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda uma coisa, este versículo bíblico é um dos maiores da Bíblia, para que você entender o amor de Deus que tem por nós, que deu o seu Filho por nós. Ora, se Ele nos amou dessa forma, a ponto tal, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Como é que haverá impedimento algum para que a bênção chegue até nós? Mas às vezes há. Às vezes não vem. Porque nós desistimos. Porque nós achamos que não é para nós. Porque está a levar muito tempo. Entenda uma coisa. Será que Deus não sabe o que é que nós estamos a passar? As circunstâncias que nós estamos a andar? Você nem imagina quantas vezes eu já chorei na presença de Deus. E Deus me chamava como um homem muito duro. No entanto, na presença dele eu chorava. E não me envergonho disso, pelo contrário. É o meu Deus. Mas você entende que o poder de Deus é extremo? Que não há coisa alguma que Ele não possa fazer? Mas assim como eu falei na sexta-feira, nos limites de Deus, nós é que limitamos a Deus. Nós é que às vezes estabelecemos limites a Deus. Não, isto é possível, aquilo não é possível. E Deus diz, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É a tua vontade. A tua vontade. É a tua vida. O que tu dizes não, 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 é não, não, não. O que tu disseste sim, 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 é sim, sim, sim. Mesmo que os outros todos digam que não. É aqui que eu quero que você entenda. O mundo inteiro, o planeta inteiro pode dizer que não. Mas você e Deus, você com Deus, diz sim, para Deus é sim. Eu tive exemplos disso na minha vida. Montes de gente a dizer que não. E eu a dizer que sim. E o que é que aconteceu? O que eu dizia que sim. Aconteceu o que eu queria. Não o que os outros diziam que não ia acontecer. Entenda uma coisa. E veja se percebe uma coisa. No seu trabalho, na escola, em qualquer lugar onde você estiver. Não importa o lugar onde você estiver. Se você ver alguma coisa que está a correr mal, por favor, não se queixe nem murmure. Agarre e ore. Pai, este assunto, isto não dá certo, isto deve ser corrigido, eu te peço a tua ajuda para fazer, no nome de Jesus. E eu creio que tu és poderoso para mudar isto tudo a meu favor, no nome de Jesus. Amém. Uma oração tão simples, mas tão poderosa. E todos os dias que é que você, obrigada, Pai, que aquele assunto já está resolvido e já estou a ser abençoado por ele, no nome de Jesus. Amém. Coisa tão simples. Você está a lembrar a Deus todos os dias do assunto. Senhor, eu não me esqueci do que eu orei para ti. Eu sei que tu respondes e me ouves. Portanto, eu creio que já está resolvido. Todos os dias você está a dizer, Deus, olha, estou aqui. Olha, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que eu te pedi e sei que tu me respondes. Sabe que Deus se agrada deste tipo de oração? Sabe que Deus ama que os seus filhos estejam com Ele? Que os seus filhos o busquem constantemente? Que estejam na sua presença? Que abram caminhos onde não havia caminhos. Assim como Ele abriu o mar vermelho. Não, mas isto não é... Ouça, eu lembro-me de um pastor uma vez pregar e estava a falar que ele estava na Força Aérea dos Estados Unidos.
Ele começou a orar uma coisa e a Força Aérea mudou coisas na Força Aérea porque ele estava a orar para que fossem diferentes. A maior poder que um cristão tem é a sua oração. E a sua oração vai mudar tudo em todo lado. E o diabo sabe disso. Ele não quer, ele vai tentar de tudo para que você não ore. Vai tentar que tudo que você não esteja na presença de Deus. Vai-lhe agarrar, fazer com que você esteja a ver outras coisas, a fazer outras coisas, a perder o interesse daqui e dali. Para quê? Para fugir da presença. Porque ele sabe que se você ficar na presença dele, você vai vencer. Porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele sabe que nós fomos chamados para vencer. Mas ele quer nos enganar dizendo, não, isso não é bem assim, isso não funciona assim, não acontece com os outros, não vai acontecer contigo. Quantas e quantas pessoas já não foram curadas de cancro? E quantas pessoas que são de Deus, amam a Deus, confiam em Deus e não foram curadas? Então, mas qual a diferença entre ambos? Um creu, lutou por isso, lutou porque creu, deixou de ouvir coisas que não prestam e começou a ouvir o que presta. Começou a ouvir mais da palavra, menos das coisas do mundo. Outro continua a amar a Deus, a andar com Deus, mas ouve mais as coisas e confia mais nas coisas do mundo. Você sabe quantos médicos agarram e dizem que não é possível? Eu já tive exemplos disso na minha própria família. Eu tive exemplos de uma pessoa do meu familiar que teve uma semana com febre. Sempre com febre. E como está com febre, isso quer dizer que poderá haver alguma infecção ou tudo mais. Fizeram todos os testes, fizeram tudo. E os médicos chegaram e disseram, não sabemos o que se passa. Não sabemos, não há nada. Fizemos todos os testes, não há nada que justifique aquela febre. Teve alta. Essa pessoa veio para a minha casa. Ao final de 2 dias, já não tinha febre. Quando você é de Deus, você coloca tudo nas mãos de Deus. Tudo. O seu trabalho, a sua escola, a sua casa, a sua família, o seu casamento. Você conhece a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim como é feita no céu, seja feita na terra. Esta é a oração do Pai Nosso. Deus diz, pensamento de bem tenho sobre vós e não de mal. Deus quer o nosso. Epá, não olhe para o que as pessoas dizem. Não olhe para como o mundo está. Porque acredita em mim, o mundo vai de mal a pior. E não há hipótese. Só Deus. Só Deus. Não vale a pena você estar a ver as coisas como estão. E estar a ver que as coisas estão má. E queixar-se. Não vai resolver nada. Os seus queixumes. O que vai resolver é você orar sobre os assuntos. Pai, coloca este assunto nas tuas mãos e eu oro para que tu resolvas, para que tu abençoes o nome de Jesus e glória a teu nome, Senhor. E ora em línguas. Abençoa. E isso deixe Deus operar. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. De um justo. Não é de 50, é de um. Quanto mais forem de 50. Ou 50, ou 100, ou 200, ou 1000, ou milhões. Se entende? A sua oração tem um valor de ouro perante Deus.
descrição bíblica diz que há salvas em que lá dentro estão as orações dos justos que estão perante o trono de Deus. A honra que Deus coloca nas nossas orações. No que você pede, está perante Deus. Leia. Se você não crê, leia. Vá ao Apocalipse e veja. Você tem que perceber uma coisa. Deus não deixou que o seu filho morresse por nós e agora andem aí, desenrasquem-se, andem à cabeçada. Não. Você acha que é isso? Ouça, eu entrei para a Guarda Noturna, eu já não estou em Guarda Noturna desde 2019, mas quando eu entrei para a Guarda Noturna foi em 1987 e tinha na altura 21 anos de idade. Sempre conduzi e estive sozinho, a trabalhar sozinho durante a noite. Nós tínhamos um rádio, comunicávamos com outros colegas, mas normalmente as nossas intervenções, o que fazíamos, trabalhávamos sozinho, só quando havíamos problemas é que chamávamos uns aos outros. A trabalhar sozinho e a sentir-me sozinho. Quando eu aceitei Jesus, aos 25 anos de idade, tudo mudou. Eu, quando conduzia o carro, eu sentia como tivesse alguém sentado ao meu lado. Eu nunca mais me senti sozinho. Algumas pessoas, quando eu vou no carro, às vezes eu vou em completo silêncio. Porque eu não estou sozinho. Às vezes em casa, eu até a própria música desligo. Porquê? Porque eu não estou sozinho. Eu quero honrar a quem eu vou orar, a quem eu vou falar. Eu vou falar com o meu Pai. Meu Pai Celestial. A Bíblia diz, rei, aqueles que me honram. Quando você dedica tempo da sua vida a Deus, você está a honrar a Deus. Quando você dedica tempo à oração, você está a dizer, Senhor, Tu és importante na minha vida. Quantas e quantas vezes em trabalhos que faço, em tudo o que faço, eu estou a orar a Deus e a pedir, Senhor, ajuda-me. Tem decisões, eu estou a dizer, ajuda-me, mostra-me. A minha esposa virou-se para mim, olha, eu estou a pensar fazer isto. Mas o que é que achas? E na minha opinião, minha opinião, eu dizia, eu acho que sim, eu acho que deves, mas eu vou orar, mas eu acho que deves. Na volta de Deus mostrou-me, não fazes isso. Não faças isso. E eu cheguei ao pé da minha esposa, olha, afinal, eu estava completamente enganado. É para não fazer. Às vezes as coisas que para nós não achamos maldade, não achamos problema, não achamos... Não, tudo bem, nós até queremos ajudar as pessoas e tudo mais. Ouça, ponha nas mãos de Deus. Espere que Ele lhe mostre o que é que deve fazer. E faça o que o Deus diz. Vai ser para o seu bem. Não vai ser para o seu mal. Vai ser para o seu bem. Entende? Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Nunca, nunca se esqueçam disso. Já se levantaram contra mim muitas vozes, proibindo-me coisas, dizendo que não é possível, mas todo aquele que se levantou, todo aquele que perdeu, porque Deus é comigo e me tem abençoado. Quer dizer que as pessoas ficaram mal? Não, as pessoas não foram prejudicadas de forma alguma. Eu é que também não fui prejudicado de forma alguma.
Ouça, eu acho que ninguém vai querer o mal de outra pessoa. Por favor, nós vamos querer ajudar todas as pessoas. Mas entenda uma coisa. Às vezes há pessoas que não querem ser ajudadas. Às vezes é a maneira que elas veem, é que acham que é certa e tem que ser assim. E tem que obrigar os outros a andar como elas querem. Isso é completamente fora da vontade divina. Deus não obriga ninguém. E nós também não vamos obrigar ninguém. Mas nós não vamos ser prejudicados de forma alguma. Você entende? Mas estão a prejudicar outras pessoas. Entenda uma coisa. Entregue os assuntos nas mãos de Deus e ore. Deixe Deus decidir sobre as outras pessoas. Não tome decisões sobre elas. Não, mas isto tem que estar assim. Não. Você está a obrigar a que as outras pessoas façam o que você quer. Isso é completamente fora da vontade divina. Essa oração não vai funcionar. Você, acredita em mim, eu nos últimos anos tenho aprendido muito mais. E à medida que as coisas vão acontecendo, eu tenho percebido cada vez mais que há coisas que não funcionam porque as pessoas não querem que funcione. E eu não posso fazer nada disso. Até aqueles que são meus. Ainda há pouco tempo eu perguntei a uma pessoa, o que é que queres fazer? Porque eu não tenho. Não é a minha vida. A minha vida eu sei o que é que faço. Ouça, eu quando tenho problemas eu recorro a Deus e não largo. Ouça, Senhor, eu preciso de ti. Eu não largo. E sou abençoado. Os outros têm que aprender que Deus também é deles. E têm que andar com Ele. Ouça, eu antes, talvez eu devia ter 24 anos de idade quando tive o meu primeiro problema de costas. Durante anos eu tive o problema recorrente, vinha e ia. Até que chegou o dia, eu agarrei e tornei aquele problema de costas não como um problema de saúde, mas tornei como um ataque que tinha vindo contra mim. Quando fiz isso e orei contra isso, tudo parou. Mas parou naquela altura. Então, e depois nunca mais veio. Não, voltou várias vezes. Mas cada vez que voltava, sabe o que é que eu fazia? Agarrava naquele taco de beisebol que se chama a Palavra de Deus e pumba! Lá vai ele. Eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Porque Jesus assim o diz. Ele pagou o preço por mim. Eu estou curado. Cada vez que vinha e tentava vir a dor, eu agarrava e orava. Nunca mais. E na minha oração todos os dias, Pai, eu te agradeço que eu estou curado. Estou curado de quê? Das minhas costas, eu estou curado disto, daquilo, eu estou curado daquilo. Eu estou sempre a dizer, eu estou sempre a orar, eu estou sempre a declarar, eu estou sempre a ser abençoado. Em nome de Jesus. Quando eu tive obras em casa, andei com latas de 20 litros, mais ou menos 20 quilos de cada lado. Há 27 anos atrás foi assim. E depois disso já andei também, outras vezes, mas você entende? É Deus que o capacita para fazer todas as coisas. Todas. Quando experimente fazer isto, você está cansado, experimente orar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão. Os jovens caçarão e fatigarão, mas você que espera no Senhor, as suas forças são renovadas todos os dias. Experimente orar. Você vai ver o que é que vai acontecer. A sua força é renovada. Todo o seu corpo é restaurado. Deus é real. Deus não é algo que é abstrato, é algo que, pronto, nós estamos com Deus, acreditamos em Deus e pronto. Não é pronto. É muito mais que isso. Muito mais que isso.
Deus é muito mais que isso. Mas assim como a nossa imaginação tem que estar direta, porque o que está para vir, o que você vê, ouça, há muita informação. Ontem, por exemplo, eu saí e às vezes vem à minha cabeça coisas que não prestam. Acidentes, problemas com pessoas, às vezes meus familiares, vêm coisas que não prestam. E eu ia, até ia despejar o lixo, e eu ia a pensar, mas porquê que tanta coisa que não presta vem à minha cabeça? E Deus virou-se e disse, porque Ele está-te a tentar impedir que andes para a frente. E eu percebi, yeah. Então, a partir de agora, disse eu vou-me deixar de preocupar, seja com quem for. Eu creio que tu estás em controle, nenhum mal sucederá na praga como chegará até eles. Em nome de Jesus. Nem a mim. Amém. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Essa decisão vai afetar a sua vida e a vida de todos os seus. Mas isso quer dizer que não vamos parar de lutar. Não, cada vez que vier coisas assim, não, eu não aceito. As pessoas estão bem, vão estar sempre bem, não vão ter acidentes, não vão ter problemas, não vai haver problema nenhum no nome de Jesus. Você tem que estar sempre a declarar a palavra de Deus, a vontade de Deus. O caminho se abre à sua frente, porque você declara. A palavra de Deus diz, mesmo que andasses por volta da sombra da morte, não temerá mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo, Senhor. E mesmo naqueles sítios piores, tu estás aqui. Veja o que está aqui escrito. Salmos 33, 6. Salmos 33, 6. Amém. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Sabe que Deus nos deu o mesmo poder criativo para nós? Você sabe disso? O que é que você anda a falar? Muitas pessoas pensam assim, pensam assim, não, eu vou orar. E a pessoa vai orar e diz uma bênção, fala as bênçãos, não sei o quê. Depois sai de orar e faz a sua vida. E vai ter com pessoas. E alguns dizem, não, isto não é possível. E você começa a dizer, realmente não, isso não é possível. Você pensa, por não estar a orar, as suas palavras não vão ser ouvidas? O que é que você crê que põe em palavras, você pensa que não acontece? Só porque você dizer que, não, eu agora não estou a orar. A palavra de Deus diz, não é quando está a orar, é tudo o que você disser. Se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Agora eu digo, no fim deste versículo, para o bem e para o mal. Porque se você começar a dizer coisas que você acredita no seu coração, você crê e fala negativamente, é o que você vai receber. Mas Deus devia de impedir. Então, não temos livre-arbítrio. Nós temos decisão sobre a nossa vida. Você entende? Veja, vamos a Gênesis 1, versículo 1. Mesmo lá no comecinho da Bíblia, veja o que está aqui escrito. Eu venho aqui muitas das vezes para você perceber que foi Deus que criou tudo. Veja, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só se agarrar e começar a ler tudo o que foi a partir daí, você não vai ouvir uma única palavra negativa. Você vai ouvir criação. E criação é fazer criar coisas. E para criar, você tem que falar as palavras certas. O que é que você está a falar da sua vida? Durante todo o dia, o que é que você fala da sua vida? É que você está a criar. Bem ou mal? Você está a criar. O que é que você está a fazer? Quando você não diz alguma coisa, não, isto não está a funcionar, o que é que você está a fazer? Eu e minha esposa temos o hábito de fazer uma coisa. Quando alguma coisa não está a funcionar, o que é que nós dizemos? E isto está a funcionar muito bem. Oh, isto está uma benção. Porquê? Porque não queremos falar maldição para as coisas. Sabe quantas vezes eu em minha casa já orei e disse assim: eu declaro no nome de Jesus que todos os eletrodomésticos, todas as coisas em minha casa funcionam sempre e nunca vão ter problemas no nome de Jesus. É o que eu disser, é o que vai acontecer. É o que eu falar, é o que vai acontecer. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado. Eu desligo a maldição da minha vida. Eu desligo a falta de bênção na minha vida. Eu clamo a bênção para a minha vida, para a minha família, para os meus, para o meu ministério, no nome de Jesus. O título da mensagem é O que está para vir. Desculpe, mas você sabe o que está para vir. Eu, para a minha vida, sei. Sabe? O que é que você anda a falar? O que é que você anda a querer? Há muitas pessoas que chegam a uma altura que dizem assim, não, já sei o que é que vai acontecer com isto da idade, as coisas começam a falhar, Ora, parte de falar essa porcaria, por favor. Fale. Todos os dias da minha vida, até eu sair deste planeta, eu sou abençoado e faço tudo bem e tenho sempre discernimento em todas as coisas no nome de Jesus. Fale o que você quer, não o que você está a sentir ou a prever. Fala bênção, não fala maldição. Porque senão você não vai receber. E vai receber os problemas e não a bênção. Você está a ouvir? Deus nos quer levar muito mais à frente. Mas para isso, nós temos que nos controlar a nós próprios. Às vezes somos muito atritos a atrair aquilo que não presta. Porquê? Porque ouvimos os outros, ouvimos tanta porcaria, desculpem a expressão, que começamos a falar as mesmas porcarias que os outros falam. Os outros falam de derrota e nós também falamos de derrota. Não temos que falar isso. O nosso Deus é um Deus de vitória. É Ele que nos concede a vitória. É Ele que diz que somos mais que vencedores em todas as coisas. Então há alguma coisa que não possamos vencer? Há alguma coisa que não possamos ter? Não. Então o que é que está para vir? O que você falar, o que você querer, é o que está para vir. Vou voltar a repetir. O que é que está para vir? O que você falar, o que você querer, é o que está para vir.
Então vamos chamar o grupo de louvor para vir para aqui, se faz favor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Convém esticar as pernas de vez em quando. Pai, eu vou declarar para a minha vida a tua bênção. Porque é isso que eu creio. Porque és tu que falas constantemente bênçãos. Bênção. Porque tu és o Pai das bênçãos. E nós queremos a ti constantemente na nossa vida, por isso falamos bênçãos para a nossa vida. Falamos bênção para a nossa saúde, bênção para as nossas finanças, bênção para o nosso trabalho, bênção para a escola, bênção para a casa, bênção para a família, bênção para o casamento, bênção para os nossos filhos, em nome de Jesus. Nós falamos bênção. E temos, no nome de Jesus, porque estamos a declarar com a nossa boca, e tudo o que tu ligarmos na terra, tu ligas no céu. E tu estás a ligar, Senhor, a bênção nas nossas vidas. Declaramos a bênção e temos a bênção no nome de Jesus. Cremos, falamos e temos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos à Santa Ceia. Eu vou abrir em 1 Coríntios 11, 23, mas porquê é que é tão importante a Santa Ceia? Porque é uma ordenança de Jesus. Aconteceram duas ordenanças que Jesus nos deixou. Uma é o batismo nas águas, a outra é a Santa Ceia. Porquê da Santa Ceia? Para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Veja o que está escrito. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e que coma deste pão, beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo em nome de Jesus o pão e vinho e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, 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 Ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Amém. Vamos tomar o pão. Vamos levantar o pão e vamos dizer: Pai, te agradecemos na oportunidade de podermos estar na tua presença, tomando o pão, lembrando daquilo que tu fizeste por nós. Obrigado, Jesus, ter ido à cruz em nosso lugar, porque fazendo tu obedeceste ao Pai e vai ser a causa da nossa eterna salvação. Nós tomamos parte deste memorial e tomamos o pão em memória de ti, Jesus. No nome de Jesus. Amém.
Agora levantamos o cálice. Este é o cálice da nova aliança. Da aliança feita por Jesus na cruz, conosco. Esta aliança que nos deu vida eterna, que nos liga a Ti, Pai, para toda a eternidade. Nós tomamos parte deste memorial e nos lembramos que Jesus fez por nós, no nome de Jesus. E tomamos. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Porque tudo o que fizeste por nós e continuas a fazer, pelas Tuas bênçãos constantes nas nossas vidas. E te agradeço pela vida eterna que nos deste, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Boa semana. Cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.